Olá, galerinha. Tô aqui para fazer com vocês aula de vetores. Saímos da cinemática escalar, estamos entrando na parte vetorial. Então essa é uma aula bastante importante e estamos fechando a apostila 2, iniciando a 3. Olha só, aqui importante para nós, assim, até agora a gente fazia cinemática escalar. Trabalhávamos com grandeza escalar. Tem dois tipos de grandeza física, a escalar e a vetorial. Quando eu tinha uma estrada, eu trabalhava com grandeza escalar, ok? Na verdade é assim, eu posso separar a grandeza em dois tipos. Grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir, tudo aquilo que eu posso calcular. Escalar é quando eu falo um número e a unidade você entende. Então eu não preciso de um complemento. 300 mililitros, por exemplo. Não preciso de complemento, eu sei que são 300 mililitros. 1 litro, eu sei o que é 1 litro. 24 graus Celsius, eu sei o que é 24 graus Celsius. Grandeza vetorial não basta, eu preciso complemento. Preciso completar, não basta a informação do número da unidade. Mas vamos começar aqui na grandeza escalar. Na grandeza escalar, por exemplo, massa, 100 quilos. Eu sei o que são 100 quilos. Altura, 1,5 m. Eu sei que é uma altura de 1,5 m. Se eu pensar num professor com essas características, você vai pensar em quem? Vai pensar aqui ou nesse aqui. Ou em mim mesmo, né? Aqui o porquinho. Muito bem. Aqui a história é, falou o número, falou a unidade, você entendeu, não precisa de complemento. Muito bem. O que é uma grandeza vetorial? Eu preciso de um complemento. Só com a informação do número da unidade não basta. Como assim, prof? Olhe para o que está na tela. Vamos colocar o menino para andar. Só que agora não tem estrada. Como não tem estrada, não basta dizer para mim que ele deslocou tantos passos, tantos metros. Deslocou tantos metros para onde? Qual é a direção? Qual é o sentido? Eu acho que, mas na verdade eu não estou vendo, então não sei. Eu coloquei um quadrado branco aí para impedir que você visse. Vamos tentar então, vou tirar para você ver. Perceba que ele está andando na horizontal, agora inclinado, voltou a andar na horizontal, agora ele vai andar na vertical, está caindo. Bom, agora o resto foi só uma brincadeirinha. Aqui eu estou falando, o que eu quero falar com você voltando aqui, é que eu não tenho estrada para dizer para lá mais, para cá menos, né? Na verdade, deslocamento é uma grandeza vetorial. Quando eu ponho uma estrada, falar para um lado mais, para o lado menos, eu chamo de escalar. A mesma coisa para velocidade, para aceleração, mas no fundo elas são grandezas vetoriais. Além da intensidade numa grandeza vetorial, eu preciso de direção e sentido. Intensidade ou módulo. O que é intensidade ou módulo? É o número e a unidade. Além disso, eu preciso da direção e preciso do sentido. E aí eu represento essas coisas volta um pouquinho, aqui por um vetor. Vetor, nesse caso, deslocamento. Tem vetor deslocamento, vetor velocidade, vetor força é um vetor. Bom, vamos para vetor deslocamento. Se eu não tenho estrada, então eu preciso da intensidade, da direção e do sentido. Para não ficar escrevendo tantos passos, direção horizontal, sentido para a direita, eu simplesmente desenho um vetor. Um vetor, ele me dá o tamanho dele, perceba os segmentos aqui, 3 segmentos, o tamanho dele me dá a intensidade ou módulo. A direção dado pela reta e o sentido é dado pela seta. Olha só, vou aqui abrir só um pouquinho a imagem para você, veja se você me compreende. Aqui eu tenho um vetor. Aqui é um vetor. Um vetor, ele tem o tamanho dele o tamanho dele me dá a intensidade. Olha só, o tamanho dele é a intensidade. A direção é dado pela reta. Então, a direção é isso, ok? Pode ser inclinado, horizontal, vertical, e o sentido é dado pela seta. Então, direção, sentido e o tamanho dele. O tamanho me diz se pode mudar a direção, ok? O tamanho vai me dizer como esse vetor é. Qual é a intensidade desse vetor? E todo vetor tem um nome, uma letra, que na verdade vou representar como está ali com uma setinha, como está ali na imagem do meu PowerPoint, com uma setinha. O nome de um vetor é uma letra maiúscula ou minúscula com uma setinha em cima. Tudo bem?
Olha só, tem algumas grandezas fundamentais para nós. A principal delas, sem dúvida, é a força, como grandeza vetorial. Perceba que o tamanho da intensidade ou módulo não existe como a intensidade ou módulo, não existe valor de força negativo. Nenhuma grandeza vetorial tem valor negativo. A direção dado pela reta a seta dá o sentido. E aí, o nome do vetor é a letra com a flechinha em cima. Sem a flechinha, eu estou falando apenas da intensidade. Isso é importante, o jeito de escrever, né? Tem o português, temos o nosso physiquês. Com flechinha, as três coisas ao mesmo tempo. Sem flechinha, só o número e a unidade. Por favor, perceba, eu não posso escrever com flechinha igual a 2 newtons, por exemplo. Não posso. Tudo bem? Porque com flechinha são as três coisas ao mesmo tempo. A intensidade, a direção e o sentido. Se você me entende até aqui, vamos aproveitar para mostrar para você vários vetores. Ali está a intensidade, direção e sentido. Mas perceba, o desenho já me dá a direção e o sentido. A intensidade pelos segmentos. Mas para não ficar desenhando segmentos, mesmo dizendo, cada segmento pode valer 10 ou pode valer 1, eu posso simplesmente desenhar o vetor e colocar a intensidade do lado. Como que eu coloco a intensidade? A letra sem a flechinha, o número e a unidade. Ou posso colocar com flechinha, mas aí com símbolo de módulo da matemática. Tudo bem? Tranquilos? Bom, quando que eu tenho dois vetores iguais? Quando que dois vetores são iguais? Para eu ter dois vetores iguais, esses dois vetores, eles têm que ter o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Para que eu tenha dois vetores idênticos, eles têm que ter a mesma direção, o mesmo tamanho. Tem que ser paralelos aqui. Deixa eu puxar para cá, ok, agora. Tudo bem? Tem que ser paralelos entre si. Tem que ter o mesmo tamanho. Pronto, agora sim. Mesma direção, mesmo sentido. Aí serão iguais. Se uma das coisas for diferente, os vetores são diferentes. Tudo bem? Então, por exemplo, alguns aqui, o vetor A e o vetor B. A direção, o sentido e o tamanho é igual. Então, as três coisas são iguais. Então, posso escrever que o vetor A é igual ao vetor B. Agora, perceba, o que é um vetor oposto, prof? Vetor oposto quando tem dois vetores que são iguaizinhos menos numa coisa, no sentido. Então, eu posso dizer que um é igual ao oposto do outro. Como é que eu escrevo um oposto do outro? O x é igual ao y ao contrário, menos y. Você não acabou de falar, prof, que não existe valor negativo? Não existe. Se o x vale 5, o y também 5. É que esse menos está no nome do vetor e não no valor. Tome muito cuidado. Esse menos significa apenas falar que ele é oposto, sentido oposto. E aí eu tenho vetor g e h, que eles também têm o mesmo tamanho, fiz todos com o mesmo tamanho, só que a direção é diferente, então o sentido também, então são diferentes. Agora perceba, se eu fizer a mesma coisa, só que por que você escreveu tudo igual agora? Porque eu tirei as flechinhas de cima, tá vendo? Só coloquei o quê? Sem flechinha, estou falando apenas da intensidade. Se os tamanhos são iguais, então a intensidade são iguais. Legal. Então, por exemplo, tome cuidado aqui, vamos pegar um exemplo, um exercício que eu transformei em falso verdadeiro. Cada quadradinho aqui vale 10, cada quadradinho vale 10. Então, o VA vai ser 1, 2, 3, 4, 40, o VB também 40. VA igual a 40 metros por segundo, verdade. VB igual a menos 40 metros por segundo, mentira. Mas o VB não é o oposto do VA? Sim, mas o sinal é no nome, não no valor. O valor é o mesmo. Os vetores são iguais? Não, falso. Por que são diferentes? Porque tem sentidos diferentes. O VB é igual ao VA sem flechinha, o que significa? Só a intensidade? A intensidade, sim. O VA é igual ao oposto do VB. Verdade. Tá com flechinha, estou falando do vetor oposto. Tudo bem? Legal. Eu estou falando de vetores. Tem um vetor deslocamento vetorial. Nós vamos voltar a isso, ok? Mas o que é o deslocamento vetorial? De onde ele saiu até onde ele chegou. Quando eu tinha uma estrada, eu falava de ΔS. Mas quando eu pego mais de uma estrada ou não tem estrada, não tem sentido falar placa final menos inicial se tem estradas diferentes ou se nem placa tem. Então eu faço o vetor deslocamento como? Saí de Araçatuba, fui para Ribeirão Preto. Então sai da saída, chega na chegada. Esse é o meu vetor deslocamento.
Para saber o valor, no caso de um mapa, eu poderia fazer aqui, brincar de escala, né? E a direção em sentido Rosa dos Ventos. Ó, saí de Natal e fui até Fortaleza. Pegou duas estradas diferentes. Da UTS não tem sentido. Vai ser um vetor de deslocamento. Meu vetor de deslocamento tá aqui. Sai de Natal, foi a Fortaleza, vou direto. Ah, mas molhou meu vetor. Não importa. Vai atravessar mar, prédio. Vetor de deslocamento é um vetor. Sai da saída, chega na chegada. Tudo bem? E às vezes você sai aí para caçar um Pokémon, aí você anda 60 metros na direção leste-oeste, sentido oeste, você anda 80 metros na direção norte-sul, sentido sul. Quanto que foi seu deslocamento? Vai ser, sai da saída, chega na chegada. Perceba que tem um triângulo aqui? Vai ser um triângulo retângulo, vou brincar de Pitágoras. Tudo bem? Bom, falamos já sobre isso. Velocidade vetorial a velocidade, um vetor também, ele indica não só a rapidez com que eu estou, mas também para onde eu estou indo. Tudo bem? Conforme eu vou fazendo curva, esse vetor vai mudando de direção e sentido. Bom, mas então o vetor velocidade tem uma intensidade, que tem o mesmo valor da velocidade escalar que eu tinha até agora, só que sem sinal, direção e sentido. Direção, perceba que é tangente, se é uma curva tangente à curva, se é uma reta, tangente à reta é a própria reta. E o sentido é o do movimento. Quem me diz para onde um corpo vai é o vetor velocidade. Bom, mas o mais importante de tudo, além de entender o que é um vetor, grandeza vetorial, que eu sempre desenho, a intensidade é dado, o tamanho diz a intensidade ao módulo, a direção dado pela reta, o sentido pela seta, ok? Como está aqui, repetindo. A grandeza força é a principal, aquela que mais me interessa em relação a vetores. Bom, mas vamos lá. Como é que eu faço quando eu tenho várias forças? Como é que eu faço quando eu tenho vários vetores do mesmo tipo de grandeza? Eu faço soma de vetores, que é o principal tema da aula de hoje. Como assim, prof? Por exemplo, vamos supor que esse rapazinho ele tem uma força-peso, nós vamos estudar força por força, tem uma outra força ali, uma força puxando ele para cair, uma força que impede que ele, jogando ele para cima, né? O resultado dessas duas forças, a resultante, é puxando ele para cá. Não que a resultante seja para onde ele vai. Quem diz para onde o corpo vai é a velocidade. Às vezes ela é a favor quando está acelerando, às vezes ela é contra. Mas o mais importante que eu quero chamar a sua atenção, que eu tenho duas forças e o resultado, podia tirar essas duas e colocar uma só no lugar. É a tal da resultante. Como é que eu faço para achar resultante? Ou soma de vetores? Quando para quaisquer grandezas vetoriais, soma vetorial. Quando eu estiver falando de força, é a resultante das forças ou força resultante. Mas é a mesma coisa. Regra do elefantinho. Como é que é a regra do elefantinho mesmo? Cientificamente chamado regra do polígono. Os elefantinhos, rabinho na trombinha, rabinho na trombinha, rabinho na trombinha. Sem mudar para onde o elefantinho está indo, porque ele é muito pesadão. Não entendi, prof. Eu tenho lá 3 vetores. Quero achar o vetor soma e o vetor resultante. Somar vetores não é somar os números. Perceba. Você repete o primeiro vetor, aqui eu escolhi o vetor A. Pega o segundo vetor, escolhi o vetor C. Põe o rabinho na trombinha, a bundinha na setinha. Rabinho, trombinha. Põe rabinho na trombinha. Aí pega o próximo, põe rabinho na trombinha. Só que eu não posso mudar. Se o vetor é de assim, eu não posso... o vetor é de assim. Então eu vou fazer ele ao contrário. Não posso. Não posso mudar para onde o vetor é. Tudo bem? Estamos juntos? Bom, fiz rabinho na trombinha, rabinho na trombinha, rabinho na trombinha. Isso tudo que eu estou fazendo é quando eu tenho papel quadriculado, tá bem? Aí eu faço o quê? Sai da saída. Onde eu comecei a desenhar? Comecei a desenhar aqui, ó, a partir daqui. E chega na chegada, aqui onde eu cheguei. Então agora eu faço sai da saída, chega na chegada. Você faz assim, sai da saída com a setinha, sai da saída com a bundinha, de uma bundinha, e chega na chegada numa setinha, aí que você vai chegar. Tudo bem? Tranquilo? Então é assim, você sai da bundinha com uma bundinha, chega numa setinha com a sua setinha. Essa é a jogada. E agora, prof? Papel quadriculado eu tinha dito, né? 2 quadradinhos, 2 newtons de resultante, se for força.
direção e sentido está dado pelo desenho, horizontal para a direita. E o valor aqui, eu contei os quadradinhos. Perceba como deu diferente se eu simplesmente somasse os números, né? Ó, aqui um outro, rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada. Percebeu? 3 quadradinhos, horizontal para a direita. O método repete o primeiro vetor. Alguns estão pensando assim, provavelmente. Mas quem é o primeiro vetor? É o vetor, tem que ser em ordem alfabética? Não, nada disso. Escolhe quem que você quiser como primeiro vetor, escolhi o vetor C. Quando ele for inclinado, você toma um cuidado, porque você não pode contar os quadradinhos. Então, você vai contar na horizontal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e traça. Se mudar um pouquinho a inclinação, já muda tudo. Então, não posso mudar o tamanho, não posso mudar para onde ele tem que repetir, é quase um recorte e cola. Pega o segundo vetor, põe o rabinho dele na trombinha, bundinha na setinha. Pega o terceiro vetor, rabinho na trombinha, bundinha na setinha. Foram todos? Foram, prof. Então agora sai da saída, chega na chegada. Eu saí daqui de baixo, cheguei aqui. Tracei o vetor resultante. Deu um quadradinho. Se não falar nada é porque vale 1. 1 newton, então. Mas, prof, por que você escolheu o C? Sei lá, achei legal. Ah, prof, mas sei, deve ser C de Corinthians, alguma coisa assim. Não, foi por acaso. Ah, então se eu escolher o A primeiro, A de amor, ok, faz o A primeiro, vou fazer o B depois, vou fazer o C terceiro. Ai, cruzou, dá problema? Não tem problema, não dá azar, fica tranquilo, pode cruzar, não tem problema. Sai da saída, onde eu saí mesmo? Saí daqui, ó. Onde eu cheguei? Cheguei aqui. Percebeu que deu 1 newton, um quadradinho, vertical para cima também? Ok? Legal. Prof, mas queria mais uma aqui. Tá bom, mais uma. Ó. Comecei pelo B, depois fui pro A, depois pro C. Sai da saída, chega na chegada. Por favor, perceba, igualzinho o resultado. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, quem é você escolhe. Tá bem? Bom, já entendi como faz quando é papel quadriculado. E se... uma questão, prof. Tem várias forças, tá? Aí eu fiz lá cada uma delas. Só entender, a linguagem que está escrita aqui embaixo não é somar números, ó, tá com o vetorzinho. É soma de vetores, é aplicar a regra do elefantinho. Tá bom, rabinho aí agora vou fazer, sai da saída, chega na chegada. Tudo bem? Amor da minha vida, coisa linda, coisa louca. Olha para mim. Olha para a telinha. Perceba que aqui ele deu inclinado, não dá para contar quadradinho inclinado, porque ele pega metade, um quarto, um terço, eu não sei quanto que ele pegou de cada quadradinho. Como é que conta? Dá para contar na vertical, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá para contar na horizontal, 1, 2, 3, 4. 4. Se eu fechar um triângulozinho, eu vou fazer o Pitágoras. Tudo bem, peguei números não muito agradáveis, vai dar um Pitágoras, números ruinzinho, mas aí eu faço o Pitágoras. Tudo bem? Se ele der inclinado no papel quadriculado, eu fecho um triângulo para fazer o Pitágoras. Bom, mas isso foi para papel quadriculado. E se não é papel quadriculado, como eu faço? Vou deduzir rapidamente aqui para você. Quando eu tenho dois vetores para o mesmo lado, se eu fizer o rabinho na trombinha, percebe que sai da saída, chega na chegada? Percebe que a resultante é o tamanho de um mais o do outro? Então toda vez que você tiver forças para o mesmo lado, vetores indo para o mesmo lado, você vai somar os números e desenhar para o lado de onde ele está indo, onde os dois estavam indo. Mas se eu tiver um contra o outro, prof, o mesmo processo, fazer rabinho na trombinha, eu não posso mudar o vetor T, ele é para lá, tem que ser para lá, não pode inverter. Percebe, sai da saída, chega na chegada, ó. Percebe que ficou um pedaço só dele? Então ficou para o mesmo lado do maior, que era o azul, ficou só um pedaço dele. Ele era 7, esse vermelho era 3, ficou só 4 dele. Ou seja, quando eu tenho um vetor contra o outro, eu faço o maior menos o menor. Tudo bem? Se for do mesmo tamanho, aí dá 0, esse é nulo. Mas um contra o outro, o maior menos o menor. Bom, se eu tiver, perceba, atenção para isso, soma de vetores. Somar vetor, aqui neste caso, o valor é a subtração. Tudo bem? Somar vetor é achar o valor, a direção e o sentido. Muito cuidado, não é necessariamente somar os números. Quando eu tenho 90 graus, é um caso especial que eu faço assim, ó. Rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada. Percebe que formou um triângulo? Triângulo, retângulo,
vou brincar de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Você vai falar, prof, nem precisava, triângulo pitagórico, 3, 4, 5, belezinha. Prof, eu tenho dificuldade com isso, não tem problema, aplico Pitágoras na boa. Tudo bem? Eu estou insistindo com você que soma de vetores é fazer todo esse processo. Achar o valor, a direção e sentido. Quando ele pede para mim, determine a força resultante, ou vetor soma, é a soma de vetores, ok? Não é a soma numérica. Quando eu tenho 2 com 120 graus, mesmo valor, se eu fizer o rabino na trombinha, eu vou fechar aqui. Na hora de fazer sai da saída, chega na chegada, forma um triângulo equilátero e equiângulo. Então, se eu tiver 4 e 4, 120 graus, o resultado dá 4. Se fosse 10 e 10, 120 graus, dava 10. 50 e 50, 120 graus, já entendi, prof, dá 50. Se não for 120 graus, não é esse caso especial. Ah, se não forem iguais, não é esse caso especial. Ou vou fazer lei dos cossenos, ou vou fazer por decomposição, que é um outro processo que falaremos. Bom, e se forem 3 idênticos 120 graus entre eles? Ao fazer o rabino na trombinha, fechou a figura antes de eu desenhar. Ó, sai da saída e chega na chegada. A chegada é o mesmo ponto. Então, o resultante dá 0. 3 vetores com o mesmo valor, 120 graus entre eles, o resultado é 0. Se fosse papel quadriculado, com quantos eu estiver fazendo, não importa, pode ser 10 vetores. Fechou antes de eu desenhar a resultante, também a resultante dá 0. Tudo bem? Legal. Então, resumindo, 2 vetores indo para o mesmo lado, eu somo os valores, 2 vetores indo para o mesmo lado. Se eu tiver 2 vetores indo para o mesmo lado, fazer para o lado de cá, 2 vetores aqui indo para o mesmo lado, eu somo os valores e desenho para o lado que eles estavam indo. Se eu tenho um contra o outro, se eu tiver um vetor contra o outro, se for um para lá e outro para cá, cadê a imagem? Para você aqui, ó. Eu tenho um para lá e outro para cá, percebe? O que eu faço? Eu vou fazer, desenho para o lado do maior e faz o maior menos o menor. Agora, tudo bem? Agora, se eu tiver um vetor assim e um vetor assim, 90 graus entre eles, eu faço o tal do Pitágoras. Rabino na trombinha, sai da saída, chega na chegada. Alguns de vocês aprenderam tal regra do paralelogramo nesse caso. Traça uma paralela e faz ali no meio, dá na mesma. Ok. E aí, a gente falou dos 120 graus, aqui só para entender, aqui é a união das chegadas. Então, ele continua saindo da saída, chegando na chegada. Eu nunca saio de uma setinha e vou para a setinha, porque a setinha é chegada. Então, não saio de chegada e vou na chegada, né? Saio da saída e chego na chegada. Quando eu tenho 2 iguais, dá o mesmo valor, desde que seja 120 graus, e 3, 120 graus, 3 iguais, dá 0. Tudo bem? Tranquilinho? Isso é aqui. Então, quando eu tenho 2 pessoas puxando para o mesmo lado, eu já sabia que a soma de vetores era só somar o valor. Tudo bem? Mas é intuitivo isso. Mas aqui, se um é de 80 ou até 100, 180. Quando eu tenho um contra o outro, é intuitivo que o maior vai ganhar. Vai ser um menos o outro. 100 para um lado, 80 para o outro, mas agora eu já sei que vai ser um menos o outro. Vai dar... Vai dar 108. Vai 100 menos 80, vai dar aqui o meus 20. Tudo bem? Tudo certo? Estamos juntos? Então, só vamos aqui corrigir. Belezinha? Legal. Se até aqui está tudo certo, está tudo tranquilo, se até aqui você me entendeu, e se eu tiver... Agora, quando eu tenho um desse 90 graus, não era intuitivo. Então, aqui deu 20, ok? Não era intuitivo, né? Então, aqui eu sei que vai ser o Pitágoras deles. Tudo bem? Tranquilo? Foi? Bom, meu amor, minha flor. Se eu tenho um caso assim, por exemplo, faço por partes, né? 30 para cima, 30 para baixo, um contra o outro. Subtrai. Como eles têm o mesmo valor, 0. 50 para o lado, 40 para o outro. Subtrai. 50 maior que 40, eu desenho para o lado dos 50, vai dar 10. Ok? Mas se não tivesse cancelado, por exemplo, voltando aqui no exemplo, lá para cima 40, agora aqui 30. Vai dar 10 para cima, vai dar 10 para a direita, e aí agora voltou a ser 90 graus. Pitágoras, aqui vai dar 10 raiz de 2 se eu fizer o Pitágoras. Tudo bem? Tranquilinhos? Bom, isso é a nossa soma de vetores.
Bom, quando não é nenhum desses casos, for só dois vetores e o ângulo entre eles for um ângulo que não é nenhum daqueles casos, você vai usar, pode fazer rabina trombinha ou por paralelogramo, você vai usar lei dos cossenos. O que é lei dos cossenos? 1 ao quadrado, mais o outro ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes o outro, vezes cosseno do ângulo entre eles. A lei dos cossenos modificada. Lá para a matemática é menos, aqui para nós é mais, porque a gente pega este ângulo e a matemática pega aquele ângulo lá de cima. Tudo bem? E por isso que no nosso vai dar mais. Tudo bem, gente? Tranquilos? Isso era a nossa soma de vetores. Então, passar rapidamente, eu tenho vários, não tem importância. É papel quadriculado, rabina, trombinha, rabina, trombinha, rabina, trombinha. Sai da saída, chega na chegada. Fecha o triângulo. Ah, mas vai dar um número estranho. Não tem problema, é só fazer o Pitágoras. Se é um caso como esse da PUC, eu faço 2, 3, 1 e 2, faz numa direção, 4 menos 2 deu 2, 3 menos 1 deu 2, e aí faço o Pitágoras, vai dar 2 raiz de 2. Tudo bem? Foi legal? Tranquilinho? Muito bem, queridos. Valeu, foi bom estar com vocês aí, a gente se vê, beijos virtuais.